Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz do Senhor, amém, queridos? Vamos começando esse dia novo, pensando na palavra de Deus. Como é que você está acordando hoje? É super importante acordar corretamente diante de Deus. A maneira como você acorda estabelece seu dia, amém? E eu quero que você entenda coisas preciosas da palavra de Deus, que você tenha entendimento, porque a vida espiritual ela precisa de entendimento. Sem entendimento você não cresce, você não tem vitória, você não tem desenvolvimento, você não pode ter comunhão perfeita com Deus, porque falta um ingrediente principal. A tua cabeça se torna inimiga. Uma mente que não tem entendimento se torna por natureza inimiga do próprio progresso, da própria comunhão, porque ela levanta objeções, ela tem dificuldades, ela não consegue compreender, ela se torna um obstáculo dentro de nós contra tudo aquilo que Deus está querendo falar, fazer, revelar, tudo aquilo que Deus está querendo que a gente entenda, mas a cabeça não entende. Então a cabeça se torna tipo de um inimigo, tipo de um obstáculo, entendeu? Jesus falou muito isso. Jesus falou que a palavra, quando é semeada, o inimigo faz de tudo para que a pessoa não entenda. Ele rouba a palavra da mente porque não há o entendimento. Ele diz isso na parábola do semeador. Entendeu? Entendimento é fundamental para que você possa usufruir, possa experimentar, possa curtir, possa usufruir das riquezas gloriosas da graça de Deus. Aleluia. Entende? Por isso que Deus estabeleceu na sua igreja vários dons. Entende? E um desses dons é o dom do ensino, o dom do mestre. Então Deus estabelece vários dons para que haja uma coisa perfeita. Existe o dom do evangelismo, né? Existe o dom de evangelista, o dom de mestre, certo? O dom de pastores, os dons de... Enfim, são vários dons, mas são diferentes. Um não cumpre o papel do outro. Por exemplo, o dom do evangelismo é o dom da proclamação da palavra do evangelho. Proclamação é uma coisa muito abrangente. Essa proclamação abrangente, ela é necessária para que as pessoas possam se achegar a Deus e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, o dom do evangelismo é aquele dom que prega abrangentemente, não dá detalhes a respeito de nada, só fala que Jesus é o Salvador, que nós somos pecadores, que precisamos de uma redenção. Essa passagem assim geral sobre as coisas de Deus é o evangelismo, é uma proclamação geral da palavra de Deus. Ela é necessária para ganhar pessoas para Jesus. As pessoas ouvem, falam, eu quero isso daí. Entendeu? Geralmente os evangelistas eles trabalham com massas de pessoas, muita gente, eles jogam a rede assim para milhares de pessoas. E essa palavra proclamada de maneira geral, o Espírito Santo usa para trazer pessoas ao primeiro passo da fé, ao primeiro passinho da fé, para que as pessoas venham a Cristo. Só que Deus estabelece outro dom. Deus não pode depender somente do evangelista, Deus precisa do mestre. Este dom do mestre, do ensino, ele é um dom em que a pessoa ungida por Deus para esta tarefa, este é o cara que vai pegar esse peixe que o evangelista pescou
e vai limpar esse caboclo. Ele vai dar a ele um entendimento diário. Este cara, o mestre, o que tem o dom do ensino, ele vai trabalhar exatamente aquilo que o evangelista não consegue. Ele vai trabalhar o como é que as coisas funcionam. Este evangelista prega o quê? Mas o mestre pega como. Isso é poderoso. Entende? E a igreja precisa dessas duas coisas, mas não pode ficar só no evangelismo, entendeu? Porque ela precisa crescer no entendimento e no conhecimento para que ela possa crescer e se deslanchar na vida espiritual. Aí Deus estabelece na igreja os mestres, os ensinadores, os doutrinadores, os ensinadores da palavra, para que haja compreensão das profundidades da palavra. Como é que funciona? O mestre pega a boquinha da ovelhinha e fala: filha, você vai comer isso daqui. Entendeu? Você vai entender esse negócio, eu vou quebrar em pedacinhos e você vai começar a entender as coisas de Deus. Porque se você não entender, você não vai ter crescimento. Então, por isso que Deus estabeleceu esse outro dom, que é o dom do ensino. Deus me coloca dentro dessa característica. Desde sempre, Deus me colocou dentro disso. Eu não consigo entender por quê, mas o Senhor me chama para dar uma destrinchada nas coisas e dar uma visão detalhada, entendeu? Com paciência, mostrando como é as coisas, como funciona, como é que a gente tem que se achegar a determinados aspectos da palavra. E isso é uma coisa que Deus faz de uma maneira muito especial. A gente não consegue entender muito bem por que a gente tem certos dons, porque isso é graça. Isso não vem do homem, isso vem de Deus. É exatamente sobre isso que eu quero começar a falar com vocês, sobre este aspecto da graça de Deus que é profundo, onde tudo é operado por Deus e nada vem de nós, nada, zero. Eu não posso me arrogar aqui e dizer assim: esse negócio de ensinar a palavra de Deus é uma coisa minha, eu nasci com isso, é meu. Não, não é. Não é uma coisa natural de Adão, do meu papai, da minha mamãe. Não, é uma concessão celestial. Entende? Todos nós que somos de Cristo, nós temos que entender esse aspecto carismático da relação com o Senhor. Carismático significa aquilo que a gente recebe por graça. Ou seja, se você começar a perceber em você que existe um dom, seja de ensino, seja de evangelismo, seja de assistência, seja do que for, porque tudo isso é dom, você vai perceber que isso aqui foi gerado por uma capacidade sobrenatural. E eu quero começar a falar com vocês a respeito de eu não vou fazer um áudio muito longo, mas eu quero dar uma pequena pincelada em algo que eu vou começar a tratar com vocês em áudios subsequentes. Eu vou começar a falar sobre este assunto que eu quero que você pegue, porque ele é muito poderoso, o assunto que eu vou estar tratando aqui. Eu quero dizer para você que fé, sabe essa fé que você tem em Jesus, essa fé que você tem em Deus, ela não é sua. A fé em Cristo, ela não é humana, ela não parte de nós. E é isso que eu quero começar a trazer para vocês. Eu quero ler um versículo para você, que está no livro de Efésios. Ok? Efésios, capítulo 2, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé.
E isso o quê? A graça que nos salva e a fé que nos salva. Essas duas coisas, não vem de vós. É dom de Deus. O que é que vem de Deus? A graça de sermos salvos e a fé nesta graça. Essas duas coisas, a graça e a fé, vem de Deus, é dom. Ou seja, tudo aquilo que Deus preparou para eu ser salvo é graça. Já está preparado, acabado e pronto. Mas também Ele me diz que até a fé que eu preciso ter nisso tudo que está feito, esta fé, que também já está acabada e pronta, ela é uma fé de Jesus. Ela não é uma fé do humano. E eu quero começar a explicar para você isso, porque isso é muito importante. Ok? Por que é importante saber que a fé que te leva à salvação não é tua? Não é uma obra tua, da tua cabeça, do teu esforço. Porque se fosse uma obra nossa, se a fé fosse nossa, a gente estaria contribuindo com a nossa salvação. Entendeu? A gente estaria complementando uma coisa que só pode ser de Deus. É por isso que Paulo, nesse versículo aqui, ele está dizendo que essa coisa conjunta tem que vir toda de Deus. Não pode ter 20% do homem nisso, 10%, não pode. O que que não pode? A graça, quer dizer, tudo que Jesus realizou na sua obra redentora é a graça. Ok? E a fé nessa graça não pode ser humana, ser da parte do homem. Por quê? Porque seria uma porcentagem de contribuição nossa para a salvação. E Deus aniquilou essa possibilidade. Deus quis, no seu projeto soberano, maravilhoso, de graça, que a nossa fé não fosse humana, não fosse gerada por nós, mas por Ele. Você está entendendo? Isso é muito importante para você entender tudo o que se relaciona à fé. Daqui por diante, você vai ter uma revolução no seu entendimento a respeito do que é fé. Eu vou quebrar paradigmas na tua mentalidade, que você vai ficar de boca aberta, porque você sempre acreditou que essa fé que você tem é uma coisa sua. E não é. Essa fé que você tem não é uma participação sua na sua salvação. Essa fé que você tem em Jesus não é a sua parte, como você escutou a vida inteira nas igrejas. Deus fez a parte dele, agora faça a sua parte, creia. Porque essa sua parte que você está fazendo é uma parte sua, mas com a capacidade dele. Entende? Não é que você não tem uma parte a realizar. Não, você vai realizar a sua parte, só que com uma fé que não é sua. Você realmente vai fazer a sua parte crendo. Só que essa fé que você vai usar, é isso que eu estou querendo dizer, ela não é gerada por você mesmo. Ela tem que ser de cima. Ela tem que ser totalmente de Deus. É Deus que te capacita com a graça de crer. Aleluia. Esta fé que você crê em Cristo é a fé do próprio Cristo. Eu quero abrir os teus olhos espirituais. Eu quero permitir que você comece a se deliciar nisso, que você comece a curtir isso, que você comece a amar isso. Fala, Deus glorioso. Eu estou começando a entender que ter fé em Ti é uma coisa totalmente tua. Não somente isso, ter fé em Deus, ter fé em Cristo é uma coisa dele, mas também a fé para todas as operações do poder de Deus sobre o planeta Terra é uma coisa totalmente de Cristo, é uma fé de Cristo. Ou seja, a fé para milagres não é uma fé humana. Eu quero mostrar isso para você. A fé para
é realização de prodígios e milagres e transformações e operações de Deus na terra. A fé para mudar situações difíceis, a fé para a cura divina. Todo tipo de coisa que você tem que usar fé. Ela é uma coisa de Jesus, ela é uma fé de Cristo, ela não é uma fé do humano, não é uma fé minha, não é uma fé sua. Toda fé é espiritual. Toda fé que você tiver que usar na sua relação com Deus, ela tem que ser uma fé espiritual e não psicológica. E terá que ser uma fé completamente dele, de Cristo Jesus. Você não consegue nada na sua fé humana. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E você, de hoje em diante, você vai desistir dessa ideia. Vou mostrar pela palavra de Deus que a fé que você possui em Cristo e que você tem que crescer nela, essa fé não é humana, é uma fé do próprio Cristo. E eu tenho que dar muito glória a Deus por isso, porque eu não sei ter fé segundo a mim mesmo. Eu não consigo ter fé. Nós não conseguimos ter a fé adequada. Ela tem que ser uma fé perfeita, acabada, pronta, maravilhosamente preparada pelo nosso Salvador Jesus Cristo, assim como toda a salvação que nós temos da parte dele. A própria fé, para que a gente se apodere dessas glórias, também já foi preparada pelo próprio Cristo, foi criada nele, foi gerada nele. Aleluia. Você está entendendo? Olha só o que diz o livro de Hebreus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Está vendo aí? Jesus é o autor da fé e o consumador da fé. O que significa isso? Significa que Jesus, como autor da fé, ele é o criador, é aquele que gera a fé, é aquele que concede a fé a nós. Não somos nós que nos autoconcedemos fé, não somos nós que autocriamos fé. Por que isso é importante você saber? Exatamente por causa daquilo que eu disse anteriormente. Para que a glória da salvação completa seja 100%, totalmente, de Deus e não de nós. Por quê? Porque se Deus tivesse feito toda a obra da redenção e deixasse por nossa conta o crer, ou seja, se vira, agora vocês têm que crer nisso. Aí a gente faz aquele esforço meramente humano e carnal e a gente fala assim, tô acreditando nisso, portanto eu sou salvo. Então, diante de Deus, a gente teria como se vangloriar da nossa própria fé. A gente poderia dizer lá no íntimo do coração, tá vendo como eu sou bom, eu consegui ter fé nessa obra gloriosa. Eu consegui. Haveria em nós um resquício de vanglória, onde a nossa fé, essa fé que entrou em ação, é uma fé produzida por nós. Nós conseguimos crer. Então eu quero que você entenda que a partir de hoje, na sua vida, na sua visão do Evangelho, você vai aprender a exterminar da tua cabeça essa ideia de que o homem pode crer por si próprio uma fé que agrada 100% a Deus, porque ele não consegue, ele não tem isso. Você está entendendo? É preciso se render a Deus 100%, porque tudo vem dele. A salvação e a fé para crer nela vem de Deus. A salvação completa vem dele. E a fé que eu preciso para obter os benefícios dela também vem de Deus. Não vem nada de mim. Aleluia. Tá vendo como é que é as coisas? Nós temos recebido uma fé deste autor e consumador da fé, chamado Jesus. Ele é que gera a fé sobrenatural em nós.
porque é sobrenatural. Ela não é natural. Por que ela tem que ser sobrenatural? Porque a fé natural é a fé caída, seria uma fé manchada pela nossa humanidade caída. Nós não teríamos condições de agradar a Deus com essa fé produzida por uma natureza condenada. Ou seja, a carne não consegue produzir fé. Ela tem que receber, o ser humano tem que receber uma fé não contaminada por esse esforço humano. Portanto, a única fé que pode ter essa qualidade é uma fé concedida e não criada. Você está entendendo isso? A importância de você entender isso? Para que você tenha uma fé que agrade a Deus a ponto de receber Jesus como Senhor, Salvador e mantenedor da sua vida, esta fé tem que ser gerada pelo próprio Deus e pelo próprio Cristo, através do Espírito Santo em você. Então, aleluia, a nossa fé não é nossa. E daí para frente, muitas coisas vão se desenrolar na tua cabeça. Por quê? Porque nada do que você realiza pela fé, você realiza pela tua fé. Tem que ser fé de Cristo. Tem que ser a fé acabada, preparada, realizada, perfeita. A fé de Cristo. Ou seja, através desse ensino de Cristo para nós vamos exterminar da nossa cabeça a ideia que todo humano tem o seguinte: eu tenho pouca fé. Eu não consegui isso porque eu tenho pouca fé. A minha fé não é suficiente. Tudo isso vai ser aniquilado pelo poder da verdade. Porque você, a partir de hoje, vai entender que você não tem pouca fé coisa nenhuma. Você recebeu a medida gloriosa da fé de Cristo, que já está no teu espírito para todo sempre. Você vai perceber que o seu problema não é que você não tem fé. O problema é que você tem muita incredulidade na cabeça. É a incredulidade entulhada na cabeça que impede a glória dessa fé perfeita do Espírito de se manifestar. O seu problema não é que você não tem fé. O seu problema é que você tem muita incredulidade na cabeça. São coisas diferentes. O que é que impede a manifestação dessa glória interior do Espírito é aquele que está na cabeça, no entulho da cabeça, as mentiras da cabeça, a incredulidade da cabeça. Você está entendendo? Eu quero que você entenda isso. A cabeça humana, desde bebê, desde que a gente é bebezinho, a gente aprende a enxergar coisas dentro de uma perspectiva da realidade material, da realidade física. Então preste atenção nisso, que talvez seja muito importante para você. Na nossa cabeça humana, a gente olha para uma doença desde pequeno e a gente fala assim: essa doença, ela é difícil de ser curada para mim, para o João, para Maria, para o Pedro. Todos nós não conseguimos nos livrar dessa dor, ou dessa febre, ou dessa coisa, porque nós somos meros humanos. Então a cabeça acredita nisso desde bebê. E porque a cabeça acredita nisso desde bebê, fica uma coisa impossível na cabeça de acontecer a cura. Não no espírito. É a cabeça do ser humano que acredita piamente que uma dor intensa é impossível de sair, porque ela é impossível para mim, para Maria, para o João, para o Pedro, porque todos nós somos meros humanos e todos nós temos uma impotência diante dessas coisas, diante da doença, diante da enfermidade. Então a nossa cabeça, quando a gente tem esse tipo de enfermidade, a nossa cabeça, não o espírito, a nossa cabeça racional, ela pensa assim: esse negócio aqui é impossível. A cabeça aprendeu a pensar que é impossível, porque ela está dentro de um parâmetro meramente material e físico. Então isso que se chama incredulidade. É quando a mente humana desde sempre acredita que esse negócio
é impossível na cabeça. Só que a fé de Cristo, ela não age assim, ela não pensa assim. A fé de Cristo precisa de uma renovação da cabeça para que ela possa agir poderosamente. A fé de Cristo, que já habita no teu espírito, ela vai precisar que você aprenda a renovar constantemente a tua cabeça, para que a tua cabeça comece a pensar de uma categoria completamente diferente daquilo que você sempre pensou ao longo da vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus precisa transformar radicalmente a sua maneira de enxergar as coisas com Ele, de pensar, porque você tem aprendido a pensar como um mero ser humano. Você aprendeu desde bebê a pensar que você é completamente limitado, incapaz, incapacitado de mudar coisas. A sua cabeça está crendo nisso poderosamente. É por isso que você olha para a sua doença e você fala, em nome de Jesus, sai. E a doença não sai, porque você está usando a palavra certa, mas a tua cabeça não é certa. A tua cabeça não está em verdadeiro alinhamento com aquilo que você é em espírito. Você fala, em nome de Jesus, eu determino que saia essa doença. As palavras são perfeitas, mas a mentalidade ainda não é perfeita. Você está com a mente acreditando muito mais na incredulidade da impossibilidade do que na possibilidade da cura. Por quê? O problema não é que você não tem fé. A fé é poderosíssima. Só que Deus trabalha essa fé com o alinhamento de uma nova mentalidade de acordo com a nova criação que Ele produziu no teu espírito. Você vai precisar renovar a mente. Então não é uma questão de crescer na fé. É uma questão de diminuir a incredulidade da alma e da mente que a gente adquiriu ao longo da vida toda. A gente não sabe pensar, poderosamente de maneira sobrenatural, porque a gente aprendeu a pensar de maneira carnal e incrédula ao longo dos séculos, ao longo da vida, ao longo da experiência humana. Entende? O que Deus está fazendo conosco? Ele está nos ensinando uma reprogramação poderosa de mudança do entendimento. Eu tenho muito para falar sobre isso, tá entendendo? Mas eu quero que você tenha só um aperitivo aqui, porque eu preciso falar mais sobre isso ao longo de vários áudios, para que você aprenda a usufruir da glória de ter uma fé que não é sua. Entendeu? Porque é o seguinte, se a fé que a gente tem que exercer em Deus fosse uma fé nossa, aí nós estávamos realmente lascados. Porque aí a gente ia ter que depender de um parâmetro que é meramente humano. Ou seja, eu posso ter mais fé que o fulano pode ter mais fé que eu, o outro tem mais fé que o outro, que nós três juntos, e o outro tem mais fé que nós quatro juntos. Isso não é verdade do ponto de vista de Deus. Porque a medida da fé que Deus opera em nós é uma medida só, única. Ela não é uma medida maior para um e menor para outro. Isso é uma ideia completamente equivocada. Está entendendo? Deixa eu ler para você Romanos capítulo 12. Presta atenção nisso, irmãos, porque isso é muito importante. O apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Preste atenção nessa última parte do versículo. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim para nós? Ele está dizendo o seguinte, olha, Deus é o autor da fé e Ele repartiu essa fé a cada um de nós dentro de uma medida apenas. É uma medida, ok? Conforme a medida, ou seja, Ele não falou conforme uma medida de fé, porque se Ele falasse conforme uma medida, ela poderia ser diferente para mim
e diferente para você e diferente para o outro. Entendeu? Isso não é bíblico. Deus não reparte de maneira injusta fé. Ele repartiu a fé a cada um de nós com uma medida, conforme a medida. Existe uma medida de fé que Deus repartiu a cada um de nós. E ela é igual, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela é de Cristo. Eu não tenho mais fé do que você. Às vezes as pessoas chegam para mim, pastor, eu queria ter a fé que você tem. Não, você tem. Você tem a mesma fé que Cristo. Você tem a mesma fé que eu, porque todos nós temos a mesma fé de Cristo. Aleluia. Tá vendo como eu estou revolucionando a tua maneira de pensar? Porque a gente aprende desde criança essas bobagens. O fulano tem mais fé, o outro tem mais fé, o outro tem menos fé. Não, filho. Se você é de Jesus, você recebeu a mesma medida de fé do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Entendeu? Você tem a mesma fé dos santos de Deus. Você tem a mesma fé que eu tenho a mesma fé que você. E todos nós juntos temos a mesma fé de Cristo Jesus, porque ela é uma medida só e ela é de Cristo. Ela é perfeita, ela não é imperfeita. Ela não depende de situações, ela não depende de condições. Por quê? Porque ela é sobrenatural, ela é perfeita, ela é de Jesus, ela é espiritual. Ela não está condicionada a nenhum fator terreno. O que está condicionado aos fatores terrenos é a nossa cabeça. Por isso que eu estou tentando mudar a tua cabeça através da verdade. Está entendendo? A partir de hoje você vai ter uma perspectiva completamente diferente do que é fé. Aleluia. Você entendeu que Deus repartiu a cada um de nós a mesma medida da fé? Então isso é maravilhoso a gente pensar. Certo? Nós temos que ter essa visão, porque senão a gente fica pensando assim, caramba, esse negócio de fé é uma coisa muito difícil, ter fé. Não, não é difícil ter fé. Por que não é difícil? Porque ela já foi concedida a nós, já está no nosso espírito. Entendeu? A única coisa que é difícil é a cabecinha que foi acostumada com tanta incredulidade. A gente não consegue acreditar com a cabeça. A cabeça é que precisa se humilhar e se sujeitar à glória já existente no Espírito. Porque aí sim existe diferença. Você entendeu? Eu quero mostrar para você onde é que está a diferença. A diferença não está na minha fé, na sua fé e na fé do outro lá, não. A diferença está em quanta incredulidade existe na minha cabeça e quanta incredulidade existe na cabeça do João, do Pedro, da Maria, porque isso varia. Tem gente que tem pouca incredulidade na cabeça, tem menos. E as coisas funcionam melhor com a fé. Você está entendendo? Tem gente que não consegue enxergar a mesma dificuldade que o outro enxerga. E isso ajuda a fé do Espírito se manifestar. Você está entendendo onde eu estou chegando? Você olha na Bíblia, você vê isso perfeitamente. Quando Jesus falava com as pessoas, ele falava assim, Jesus falou assim para um homem uma vez, ele falou assim, se você crê, tudo é possível ao que crê. Aí o homem falou, todo incrédulo, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Ele falou uma coisa que serve para ensino para todo mundo. Ele sem querer, ele falou assim, Senhor, com o meu espírito até que eu consigo crer, mas por favor, ajuda essa incredulidade da minha cabeça, porque o negócio é feio. A minha cabeça não consegue acreditar, não. Aí Jesus falou, tá bom, eu vou ajudar a tua incredulidade. Entendeu? A incredulidade é da cabeça, é do humano, é do ser humano, é da maneira como a cabeça aprendeu a pensar. A incredulidade está relacionada com a coisa feia, com o aspecto feio. Quanto mais feio for o quadro, menos capacidade da cabeça se submeter à fé do Espírito. Ele olha aquele quadro e fala, cara, esse negócio não vai dar certo, ele não vai conseguir. Você entendeu? Essa incredulidade é da cabeça, ela não é do Espírito. Então as pessoas olham para uma doença, câncer, o que é o câncer? Cara, o câncer foi comprovado, da ciência diz que isso, que aquilo. Então a cabeça está ligada a essas informações. Entendeu? E ela fala assim, poxa, esse negócio é impossível. A cabeça, isso está sendo um bloqueio tremendo para a glória do Espírito e da fé, que já está no Espírito. Entendeu? Ela está bloqueando a glória dessa fé se manifestar. Nós precisamos de um alinhamento da cabeça renovada com a palavra.
entende? A gente olha para as dificuldades, a gente olha para os problemas e a cabeça fala, cara, esse negócio não tem jeito não. Tá vendo? Não é a fé do espírito, é a incredulidade da cabeça que está atrapalhando. Porque se a gente diminuir a incredulidade do entendimento, entendeu? A nossa fé poderia ser do tamanho de um grão de mostarda, ela removeria montanhas de Jesus. Então o problema não é tamanho de fé. A qualidade da fé que já habita em nosso espírito é capaz de realizar milagres gloriosíssimos. Mas para você ter uma ideia de como a cabeça do ser humano é poluída com a incredulidade, ela atrapalha todo o processo de manifestação dessa glória. Tá bom? Eu quero que você pegue esse aperitivo, porque eu não posso falar tudo no áudio, né? Mas eu vou deixar para você esse ensino hoje, para você já ir meditando. Aleluia. E para terminar, eu queria ler um versículo que está no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo, nesse versículo que eu amo tanto, né? Esse versículo é maravilhoso. Diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E em você também, né? E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, ele está dizendo que essa fé que eu vivo no corpo hoje, eu vivo na fé do Filho de Deus. E é isso que eu quero que você pegue. Por quê? Porque essa tradução, a fé do Filho, é uma tradução perfeita de acordo com o grego original da Bíblia. Veja que ele não está falando, eu vivo na fé no Filho. Ele não está falando que a vida dele é a fé no Filho, é a fé do Filho. Entendeu? É maravilhoso isso. Eu e você não podemos viver na fé em Cristo. Embora nós cremos em Cristo, a nossa fé em Cristo é uma fé do Filho, uma fé de Cristo. Mesmo a minha fé em Cristo é fé de Cristo. Pegou isso? Vou repetir. A minha fé em Cristo, a sua fé em Cristo, é uma fé de Cristo. Portanto, a sua fé é a fé de Cristo sempre. Mesmo quando você crê nele, você crê dele. Você está recebendo a capacidade de crer nele, lá no seu espírito. Portanto, tudo que se relaciona à fé é uma coisa totalmente de Deus. Tudo que Deus já preparou para nós foi feito pela graça. E tudo que a gente se apodera pela fé também é pela graça, também é capacidade, também é um dom. A fé é um dom de Deus. Fé não é uma criação psicológica, emocional, meramente humana. Não é um esforço. Tem gente que se esforça para ter fé. Não faz sentido nenhum. Eu fazia aquela força assim com o meu dente encravado um no outro, assim, falei, eu vou ter fé. Cara, isso é uma estupidez. Fé se manifesta no recebimento, no descanso daquilo que eu já possuo. Eu sinto numa cadeirinha, eu preciso exercitar essa quietude da fé, Senhor. Não é a minha força que vai realizar esse milagre aqui, não. Eu preciso aprender a manifestar essa fé recebedora, simples, poderosa e gloriosa, que está dentro do meu espírito. E aí Deus faz milagres poderosos, que a minha cabeça abaixa a incredulidade dela e entra numa dimensão de glória daquilo que eu já possuo. Aleluia. Você está entendendo? Você não precisa ter mais fé. Você já possui toda a fé que Jesus possui. Você pode achar isso, pode estar achando que eu estou exagerando, mas eu não estou exagerando. É isso que a palavra de Deus ensina. Que nós temos recebido a mesma fé de Cristo. E você fala, cara, como que eu não consigo realizar coisa nenhuma com essa gloriosa fé? Por causa disso que eu já expliquei para você. Jesus não tinha essa incredulidade que nós temos na cabeça.
Entendeu? A mentalidade de Jesus era completamente renovada, poderosa, com a fé que ele possuía no seu espírito. Amém, queridos? Vamos orar juntos? Aleluia. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que nos ensina os mistérios profundos da Escritura. A Tua palavra diz que nós devemos crescer na graça. Isso significa que existe muita coisa para crescer nesse entendimento. Tua palavra nunca diz assim, crescei na lei, porque na lei não dá para crescer nada. Mas na graça a gente morre nessa terra e não absorveu tudo, de tão profundo que é esse negócio. Portanto, eu quero orar pelos meus irmãos, porque eu sei que cada ensino desse é tão profundo que eles vão precisar ouvir 2, 3 vezes esse mesmo áudio para começar a entender. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, dá aos meus irmãos que escutam esse pequeno áudio a revelação do Teu Espírito, para que eles possam compreender com todos os outros santos a profundidade disso, de que eles já possuem a fé de Cristo e que todas as operações de fé que eles tiverem que manifestar na terra será uma operação da fé de Cristo, não é deles. Não é um esforço humano, não é um pagamento de preço para ter mais fé, não é um jejum para ter mais fé, não, é um recebimento de fé, da própria fé, pelo Espírito, aleluia. Faz isso no coração de cada um deles, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Então compartilhe esse áudio, por favor. Quantas pessoas estão precisando ouvir isso? Não fique guardando para você apenas. Eu peço a você algumas coisas. Primeiro, que você não escute um áudio desse uma vez só, porque é um ensino tão profundo, tão poderoso, que você precisa escutar 3, 4 vezes o mesmo áudio. Segundo, compartilhe esse áudio, deixe o seu like, que ajuda o canal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Amém? E comente, deixe seu comentário para a gente. É uma bênção para a gente poder responder e ler o que você tem para dizer. Deus te abençoe ricamente. A gente vai continuando esse assunto ao longo de outros áudios, para que você possa ter um quebra-cabeça melhor e possa crescer no entendimento dessa fé poderosa que Deus já deu a você. Aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus.